Olá pessoal, voltei. Eu queria dar sequência a essa questão da cartografia que vai sendo feita para a América e em particular para a região platina. Foi por isso que eu pedi para vocês assistirem aquela videoaula que eu fiz para o pessoal da USP, porque ela dá um panorama bem geral das missões jesuíticas, né? Alguns de vocês talvez não tenham um conhecimento mais aprofundado, embora eu sei que vocês, quase todos vocês participaram, né, dos trabalhos lá no curso de Geografia que trouxeram a questão das missões jesuíticas através das aulas de Geografia do Rio Grande do Sul, né? Mas ali eu procurei, né, como foi um pedido lá da equipe do EAD lá da USP, eu procurei fazer um pacote bem amplo e por isso ofereci para vocês o link daquela videoaula, né, porque já traz uma série de elementos que eu vou voltar a falar em breve. Agora eu quero voltar à questão da cartografia americana, tá? Porque, como eu disse para vocês nas aulas anteriores, né, o mundo, do ponto de vista do velho mundo, ou seja, da Europa, né, ele era dividido em três partes, e isso valeu pelo menos até o início da modernidade. As três partes, como a gente já falou aqui incansavelmente, são Europa, Ásia e África. Vimos aqui por que essa visão antiga de que o mundo tinha três partes, de que o mundo era um globo com água que cobria a maior parte da superfície desse globo e as terras emersas eram apenas na parte superior do globo, né? Isso tudo a gente já discutiu aqui. E essas terras emersas tinham três partes, então, que ganharam os nomes lá na antiguidade de Europa, África e Ásia. E esta mesma visão de mundo foi associada à visão religiosa do Deus Criador, né, do Deus hebreu, e que ele teria, então, né, num dos episódios da sua história, como eu já comentei aqui, mandado que os filhos de Noé ocupassem, repovoassem essas três áreas, porque o mundo só tinha essas três áreas. Bom, quando Colombo volta da América, né, ele traz a notícia de que haviam ilhas bem maiores do que se imaginava no Ocidente. Há muita discussão sobre Colombo se convenceu ou não se convenceu no fim da vida de que a América era um continente, mas também já vi aqui para vocês, adiantei, né, que quem definiu que a Europa era um continente, pelo menos do ponto de vista teórico, né, foi Américo Vespúcio, porque viajou, né, fez viagens na região da América Central e fez viagens pela costa da América do Sul. E ele, observando essa costa enquanto viajava, afirmou: tratam-se de terras contínuas, não são ilhas. Então estamos falando de um novo continente. Quando ele enviou as 4 cartas, né, cada uma ligada a essas viagens que ele fez à América, que foram 4 viagens, quando essas cartas foram publicadas, o sujeito que editou a publicação das cartas na Europa sugeriu que já que as três outras partes do mundo tinham nomes femininos, Europa, Ásia e África, por que não homenagear o verdadeiro descobridor de que era um continente, o Américo, com o seu nome no feminino, América? E colocou, né, essa proposta na sugestão, fez a sugestão quando publicou as cartas do Américo Vespúcio. Logo depois, né, alguns aceitaram essa proposição e mapas começaram a registrar esse continente com o nome de América. Mas ele demorou a pegar. O primeiro nome que vai surgir é Novo Mundo, em comparação com o mundo antigo, né, e depois Índias Ocidentais. Foi um nome também que foi usado por muito tempo. E depois esses três nomes, Índias Ocidentais, Novo Mundo e América, foram convivendo até que a América foi sendo mais usado. Bom, obviamente, então, que nós estamos falando de um processo lento em que uma enorme porção do planeta, que é todo o continente americano, vai entrando no imaginário dos europeus, é importante, então, que a gente veja por que isso também vai sendo representado devagar em mapas. Os mapas não vão ser já, o primeiro mapa mostra toda a América. Evidente que não. Né? Os primeiros mapas vão mostrar aquilo que eles estavam conhecendo e que servia de base para afirmar que eram ilhas em alguns lugares e continente em outros. Então a gente tem alguns mapas que são bem conhecidos, né? Um deles é o do Juan de la Cosa, né? Um navegador espanhol que participou de 2 das viagens do Colombo, a de 1493 e a de 1494. Né? E participou também da importante viagem do Alonso de Ojeda, em 1499, que foi uma viagem que se aproximou da costa norte da América do Sul, hoje costa da Venezuela, da Colômbia, né? E do Brasil também. Né? E esse sujeito teria elaborado um mapa, tá? E esse mapa mostraria exatamente por onde ele andou, né, nas viagens que ele acompanhou, né, as comandadas pelo Ojeda e pelo Colombo. Então você tem nesse mapa ali partes, né, ainda com, é claro, enormes distorções cartográficas,
da costa da América do Norte, da América Central e da América do Sul. Certo? Isso é o que aparece ali de forma, né, muito ainda incipiente nesse mapa. Tá? Aqui a gente pode ver uma projeção feita sobre o mapa do Juan de la Cosa, o que ele estaria tentando representar, né, no seu mapa, e aqui jogando então assim a África, a Europa, né, cujos contornos não ficam bem claros quando a gente vê a imagem desse mapa, né, a gente voltando a ele, né, dá para ver a dificuldade de identificar, e aí então é feita essa projeção, né, para ver quando a América começa a aparecer em mapas. Né. Depois há esse curioso mapa também já dos anos de 1500, né, que mostra a costa da África, da América do Sul e a costa africana, mas aqui esse mapa tem uma série de dúvidas com relação ao período exato em que ele foi feito, quem era o seu autor. Né? Eu cito só como exemplo de que começam a circular nos anos de 1500, ou depois, e se diz que era de 1500, mapas onde a América vai aparecendo. Né? Aqui um outro mapa dos anos de 1500, né? Este é um mapa que apresenta a distorção da extensão leste-oeste do continente americano. Então, eu queria que você prestasse atenção, né, nessa parte em que você tem, né, o Pacífico, há um grande barco ali, né, depois a gente vai falar sobre esses barcos em mapas, o que eles querem dizer, né, e há uma espécie de uma ilha, uma espécie não, uma ilha, que depois, né, se soube que se tratava, na verdade, da Península da Califórnia. Tá? Mas também alguns afirmam que poderia ser as Filipinas. Tá? Mas o que eu quero que vocês vejam é essa enorme entrada, essa como se fosse uma gigantesca baía, né, no oeste da Europa, que não corresponde, né, à realidade geográfica. Bom, por que nós temos essa enorme distorção? De novo, voltando ao que eu já falei em aulas anteriores, o problema da longitude. Né? A imprecisão de estabelecer o ponto em que se encontravam as pessoas, naquele extremo oeste da América, por exemplo, em termos de longitude, fazia com que os mapas tivessem, né, um erro enorme do ponto exato em que aquela costa ficava em relação à outra costa, por exemplo. Né? Aqui nós temos um outro mapa também interessante da América. Aqui já mostra todo o continente. Vejam a enorme distorção da América do Norte, mesmo problema. Tá? E aqui começa já cada vez mais a aparecer essa questão da terra magajânica, tá? Terra incógnita, terra australis. Nós não vamos entrar nisso ainda porque nem nos diz respeito, nós estamos mais preocupados aqui com o Rio da Prata, né? Que é onde eu quero chegar depois. Né? Esse é um outro mapa também dos anos de 1500, né? Vai mostrar a Europa, a América, a Ásia, tá? Já com alguma intenção de demonstrar a Antártida lá onde hoje, né, desde muito tempo, desde o século XVIII, os europeus identificaram como a Oceania, né, e, de novo, essa enorme distorção em direção ao oeste, né, do oeste da América do Sul. Prestem bem atenção ali, né, que você vê essa enorme extensão de terra que não corresponde, né, à forma que nós temos, né, do continente americano na porção da América do Sul. Aqui outro mapa também, esse já dos anos de 1600, né, um mapa mundial holandês, né? Sempre lembrando que os anos de 1600 serão o auge da cartografia holandesa, com seus atlas, né, e os seus cartógrafos. Os mapas passam a ser um grande negócio editorial e a Holanda ganha a frente nisso, também por causa da Companhia das Índias Orientais da Holanda, né, e a sua projeção no comércio mundial nos anos de 1700. Então, nós temos uma importantíssima cartografia holandesa durante todos os anos de 1700. É quase que o século da cartografia holandesa, pode-se dizer assim. Aqui, então, um desses tantos mapas holandeses, né, mostrando a América, digamos, em toda a sua extensão. Quero chamar a atenção para vocês nesse mapa, ali o Rio da Prata, né, aparecendo, né, com os seus rios formadores. Então, aqui nós estamos já lá nos anos de 1600, já há algum conhecimento, né, melhor do Rio da Prata. Agora, quando a gente falar sobre descoberta do Rio da Prata, nós vamos ver como esses rios foram sendo identificados e tal. Né? Aqui mais um mapa, né? Esse mantém o Rio da Prata ali com seus rios formadores, as informações começam a se repetir, a gente vê que os mapas vão ficando muito iguais porque cartógrafos vão copiando o trabalho dos outros, né? Mas esse tem aquela enorme distorção também. Agora na parte sul da América do Sul, na costa oeste, sul da América do Sul, como aquele outro mapa anterior era na costa oeste norte da América do Sul a distorção. Né? Então vejam que os problemas de longitude permaneciam, né? E eram um desafio para os cartógrafos. Né? Bem,
O que nos interessa aqui, né? Essa cartografia do século XVI e XVII vai começar a ser significativamente melhorada em termos de geografia moderna, né? No século XVIII. Tá? Então esse vai ser o tópico que nós vamos ver agora em breve, né? Entrando nesses mapas já feitos a partir do século XVIII, que vão recuperar informações anteriores.